Fala, titio! Beleza? Tranquilo aí? Começando mais um de muitos B13 Casts. Aquele episódio que a gente traz aqui, ó. Não dá pra esconder, né? O convidado, onde é pra ter um papo aqui. A gente traz histórias legais. Muitos anos. Gente que investe, gente que empreende, gente que trabalha, gente... Marinheiros de primeira viagem, já de longa data. E é tio. É tio também. É tio, É tio também. Vamos lembrar disso. Vamos contar essa história do tio aí de novo. A gente vai dizer... tio esse, a idade? A gente já vai revelar. Mais ou menos. Então, hoje um episódio especialíssimo com o Marcelo Fazio, que veio aqui participar, né? Topou entrar nessa roubada. Claro, sempre. Pra trazer um pouco a história dele, né? A gente vai ver. Ele até pergunta como é que é o papo e tudo. É um pombo sem asa, porque a gente não sabe pra onde vai. A gente vai aqui falando. O bom é que assim, a gente já se conhece. Voo cego. É, exatamente. Como a gente já se conhece, o papo vai fluir naturalmente, porque são muitas histórias. E vamos ver onde vai dar isso. Olha que eu sei me defender. Então esse é o problema. Então, como você viu aqui, agora a gente tá com um cenário um pouquinho diferente, né? Tá com alguns apetrechos aqui. A gente deu uma decoradinha, fazer um jabá. E então, você tá estreando, né? Acho que o primeiro podcast... O tio já contou que a caneca tem que estar alinhada por causa do... Tem até a caneca do Jô. A gente olha no diretor do toque, ali, ó. É, o toque. Exatamente. Então ninguém tem que vai estar saber certinho. o que tem dentro, né? Ninguém pode saber. Não, até porque o algoritmo do YouTube o robozinho começa a ferrar a gente depois. A gente tava falando que tem o brilho aqui, parece uma cervejinha bem gelada, né? É verdade, brilho às vezes ali. parece, A gente tava tá falando suando. sobre isso daí, mas tá suando. Ali. Tio! Vamos lá. É o seguinte, Marcelão Fazio não está aqui à toa. E nós somos grandes amigos, trabalhamos juntos por muitos anos, né? Cara, acho que uns 10 anos, né? Foram uns 10 anos, pelo menos. Foi meu patrão, meu chefe, meu companheiro de trabalho, um pouco de tudo. Foi um convívio, inclusive o Andrezão, que também era nosso fotógrafo oficial. É o nosso fotógrafo oficial dos eventos. É. Então... Aqui tá todo mundo em casa. E é por isso que assim, a gente acabou criando amizade por osmose, por forceps, né? Porque não tem que jeito, né? O convívio, mas é todo mundo gente boa, então era... Cara, a gente passava 12 horas por dia no escritório. Não tinha como. Uma vida, Não tinha. Uma vida. Ó, só chega um pouquinho mais pertinho aqui pra gente ouvir melhor. 10 anos, 12 horas por dia, meu amigo. Tem que gostar muito da pessoa pra aguentar. Né? Ou ter um saco gigante, né? Ou ter feito faculdade no Tibete, né? Paciência, né? Mas e sabe o que é legal? Ó, o tio lá, ele já sempre, né? Desde sempre, o fotógrafo, era o nosso fornecedor quando a gente trabalhava na empresa. Então ele sempre foi empreendedor. Agora não. Eu e o Faz aqui estamos no time que a gente era CLT, a gente tinha aquele emprego formal, de 9 a 6. Conforto. É, né? aquele... maravilha. Pressão com conforto, né? Exatamente. Mas o legal é que é isso, que ele acaba criando amizade e então o convívio era ótimo porque, imagina, só falando besteira. E agora a gente resolveu fazer isso em público, então... E mostrando. a gente pode até falar, cara, a gente pode relembrar um pouco as histórias de quando a gente trabalhou junto, mas acho que hoje o legal eu pensei em te trazer aqui, porque assim como eu fiz essa transição. Inclusive, você foi meu último chefe formal, sabia? Jura? É, porque Olha. depois disso eu saí. Olha o estrago que eu fiz. Depois disso, o cara não quis mais saber do mundo corporativo. Nunca O mais. chefe, eu nunca mais. Peguei trauma. E foi lá pra 1900 e 2010, mais ou menos. E aí eu saí... E você continuou lá na empresa? Eu continuei. Você já montou a produtora de saída, né? Não, eu fui pra Samsung ainda antes. A gente trabalhava na Disney. Foi relâmpago. Foram poucos meses. Foram 8 meses, mais ou menos. Até que deu um tempinho. Mas já tava com essa ideia na cabeça. E você... Quando é que saiu do mundo corporativo? Cara, eu fiquei na Disney de 2003 a 2017. Quase 15 anos. Quase 15. 14 anos 10 e anos. pouquinho. Foi muita coisa. Cara, uma experiência incrível, né? Assim, a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito. A gente conhece muita gente que tá lá até há mais tempo e continua. É uma empresa fantástica, a gente aprende bastante, mas é o que você falou. Por coincidência, a Disney também foi minha última experiência em mundo corporativo. E não porque foi ruim, mas é porque chega uma hora que você tem que repensar, que você tem que tentar... E se tem uma coisa que eu acho que até uma empresa como a Disney, ela te prepara, você deixa preparado para praticamente qualquer coisa, né? Sim, porque a gente tinha... Com certeza, para coisas boas e para coisas ruins, né? Você aprende
muito como se virar, como resolver, a estrutura que você tem em volta. E é uma empresa super rigorosa também. É, acho que isso é o legal. Eu não trabalhei lá, mas isso eu vejo muito. É a busca dessa excelência, né? Você foi fornecedor lá. Que buscar excelência e apresentar um material perfeito ali, né? O mais alinhado. Que foi isso que me encantou esse tempo todo lá Legal. e que me fez ter vontade de desenvolver esse meu lado empreendedor com foco em excelência, com foco no cliente. Esse serviço que a Disney presta para o cliente, para mim, foi um exemplo que, aliás, tem que ser seguido por todo mundo. Né? E foi o que me motivou a ir atrás do que eu estou fazendo agora. Muito legal. E eu acho que por isso que é legal a gente bater um papo sobre essas histórias, porque a gente percebe que, pô, muita gente que às vezes fica preso a um determinado padrão, ou seja, tem uma experiência, mas tem aquele receio, né? De, quero empreender, eu quero ter um negócio próprio, mas fica meio limitado. E eu acho que nem eu resolvi, pra mim, eu já tinha mais de 10 anos de empresa, pra mim a minha vida profissional era aquela. Eu não me imaginava fazendo outra coisa. E aí, de repente, comecei a fazer um freela aqui, uma coisinha ali, eu falei assim, cara, vou... Cara, isso era o que você pensava, né? Que a sua vida era aquela. Mas é isso que eu falei, a gente se prende. Porque muitas vezes a gente olhando de fora, a gente vê muito mais potencial nas pessoas do que elas mesmas, às vezes. Né? Eu lembro do Marcos lá e, inclusive, quem me falou isso a primeira vez foi o Herbert. Que, inclusive, está convidado, viu, seu Herbert? Por favor, Herbert Greco. Imagina, vou fazer uma mesa com ele também. Vou botar... Vou ter que pegar uma mesa maior, mas a gente coloca os quatro. Diminuir o brilho aqui, né? Vocês já vão descobrir. Olha lá, se bem que, ó, vou te falar que... Aqui já tá equilibrado. Já tá equilibrado. Mas o Herbert foi o primeiro que me falou. Quando a gente foi conversar, eu estava entrando na equipe, o Herbert falou, o Marcos é o seguinte, o Marcos é um artista. Ele é muito bom, ele é um cara perfeccionista, um cara extremamente dedicado, mas ele só faz as coisas na hora que ele tem inspiração, é coisa de artista. Então... cobre, delegue... Uma crítica elegante. O Herbert, ele tinha um pouco disso. Né? Não, mas ele falava, mas não adianta você cobrar, por exemplo, que o cara chegue aqui às 8 da manhã. Porque o cara não funciona às 8 da manhã. Então você tem que entender como as pessoas funcionam e tem que adequar. É óbvio que não dá para o cara chegar lá às 13 horas, né? Mas não precisa chegar às 8. O importante é entregar. E eu acho que por isso que a gente trabalhou muito bem nesse período todo. Porque a gente soube entender o potencial de cada um, maximizar o que a pessoa tem de bom, né? E saber trabalhar as melhorias que a pessoa estava precisando. E você vai criando uma confiança, né? Porque a gente sabia que quando precisava contar um com o outro, né? Inclusive a nossa relação aqui entre os três, né? A gente trabalhou junto, o Andrezão era um fornecedor, inclusive até hoje presta serviço, né, para a Disney, assim como eu também. E a gente fazia vários eventos juntos, né? Viagens, e a gente sempre tinha esse convívio. E virou uma família, né? Virou uma família. E aí, inclusive, não vamos... E é aí que entra a história do titio, né? Por causa Tô vendo onde vocês vão chegar. Não. É porque a gente fazia a Copa, né? E aí a Copa era com a garotada. E a garotada ficava, o tio. É verdade. E aí então quando eu se chama o tio nessa. E ele fala assim, eu quero tal coisa. Fala com o tio Afonso, fala com o tio Faz. Era verdade. E por isso vem a história do tio, que a gente chama tio. Saudade dessa turma. E aí, então, a gente, mesmo depois que eu saí, a gente só chamava de tio. Chamava de tio, Aí começou o projeto, eu falei assim, pô, é muito estranho. Oi, André, a gente nunca se tratou assim, né? Aí eu falei, hoje vem mais um tio aí pra mais um tio, tá certo. Mas legal, fazer só para complementar uma coisa, é bem legal essa visão que o Herbert teve de ver, né? É um artista, né? Parece o que eu sinto agora, porque assim, eu fui CLT também muito tempo lá atrás. E era isso, tem que chegar no horário, tem que... E, cara, não adianta, né? Levei bronca de chefe e tudo mais. Mas parece que esse conceito realmente está mudando agora, né? Dentro do Ainda CLT. Bem, né, André? Eu acho que as empresas estão entendendo que você precisa entender o teu colaborador. Você tem que ter empatia. Imagina essa situação que a gente está hoje de pandemia, o cara trabalhando em casa. Não adianta, não tem como você, como gestor do cara, exigir que o cara esteja ali na frente do computador o tempo inteiro. Cara, tem uma vida dentro da casa dele acontecendo. Eu mesmo, nas lives que eu tenho feito ultimamente, desse assunto da mentoria, que a gente vai falar já,
Eu tô lá atento, prestando atenção, e, cara, e o meu cachorro tá atrás de mim, me puxando aqui, querendo brincar. É a mesma coisa. E, cara, como é que eu controlo isso? Como é que eu vou falar pro cara, não, tem 50 pessoas do outro lado lá prestando atenção, e eu falo, não, espera um pouco, meu cachorro tá aqui, eu vou levar ele para passear e já volto. Acontece. Então, você precisa entender o outro lado, você precisa se colocar do outro lado, né? Quem tem filho em casa tem que parar para fazer almoço, buscar na escola. Não é todo mundo que consegue colocar filho em transporte, não é todo mundo que consegue ter uma funcionária em casa para cuidar dos filhos o tempo todo. Então, as empresas finalmente conseguiram entender que é fundamental você, de novo, entender o outro lado, saber o que está acontecendo e ouvir também, ouvir feedback. E é legal também essa noção de que a individualização, né, do tratamento, né? Até, depois eu vou te mandar, tem um vídeo muito interessante que aí fala assim, porque antigamente a gente tratava as coisas pela média, né? Então, é a média dos alunos, o tratamento, você faz a média. Hoje não, hoje você consegue individualizar com essa pessoa. Antigamente as pessoas eram números, né? A empresa tinha aquele padrão de comportamento e você tinha que entrar ali igual um robozinho e seguir aquele padrão. Hoje em dia a gente sabe que não é isso. Inclusive os processos seletivos hoje já estão muito mais complexos. Né? Você vê, quando você participa de um processo, a quantidade de questionário que você preenche, teste psicotécnico, uma série de coisas, você fala, cara, para que eles querem saber esse monte de coisa que você fala que pode não ter muito a ver com o assunto que você está se aplicando, mas ele está traçando ali o seu perfil comportamental, está testando suas habilidades comportamentais, que hoje são fundamentais. Até redes sociais eles olham. Olham redes sociais tem um parâmetro ali, né? Sim. Dentro. Não, porque o que acontece muito, quando você pega uma pessoa apenas pelas habilidades, e eu falo muito isso também no treinamento, se você pega alguém só por causa das habilidades técnicas, você tem grande chance de ter um problema 6 meses depois por causa das habilidades comportamentais que esse cara talvez não tenha. Então você pode ver que muita gente que entra na empresa só por qualificação técnica, sem um processo seletivo apurado, 6 meses depois ele sai. Ele vai embora, porque ele se desmotiva ou ele não se encaixa na cultura da empresa. Então, é fundamental que as empresas entendam como avaliar essas habilidades e as pessoas, né, os colaboradores, as pessoas que querem entrar, os candidatos, saibam desenvolver essas habilidades também. Porque dá para você desenvolver. E para a gente, assim, é uma mudança até de paradigma, porque a gente tá pegando essa transformação, né? Teve a geração, talvez, do meu pai, que trabalhou a vida inteira também em empresa, que ia ser muito difícil entender esse tipo Sim. Não, e essa geração, quebra, né? Essa geração nova agora, eles não têm muita paciência para esperar, não. A galera entra e 6 meses depois já quer saber qual é o meu plano de carreira, quero ser gerente, quando eu vou ser promovido. E a gente passou por isso lá, né? Você lembra como eram as pessoas que entravam, enfim. A maioria delas, a gente ainda tem muito contato, fala com todo mundo, porque, de novo, aquela história, você vai criando família, você vai convivendo com aquelas pessoas todo dia e a gente vai se entendendo. Agora, hoje em dia, você tem que não pode bobear, você não pode pegar qualquer pessoa, né? E a pessoa tem que estar preparada para usar todas as habilidades que ela tem. E a empresa dá abertura para ela colocar aquilo em prática, né? Eu acho que eu apliquei um pouco disso. Tem que dar, o ideal é que dê. Eu apliquei isso na minha empresa. Eu falo assim, olha, eu tenho uma produtora, então, claro, não posso me dar o luxo de eu ter uma pessoa para cada cargo, alguém que vai fazer. Todo mundo tem a oportunidade de fazer e de fazer parte do processo, né? No audiovisual, que você tem desde a criação até o planejamento, a execução, a finalização, até o atendimento, lidar com o cliente. Eu falo assim, eu cansei de ter experiências com pessoas técnicas muito boas. Sei lá, um cinegrafista, só para dar um exemplo, assim, numa área técnica. Um cinegrafista, não sei o que, o cara é fantástico, mas você bota o cara para atender uma ligação e não sabe falar, não sabe, tipo assim, nem ouvir uma crítica ou nem Mas ter aí é trato. aquela história da tartaruga que não sobe em árvore, né? A culpa é dele que não sabe atender o telefone ou de quem botou ele para atender o telefone? Exatamente, exatamente. Não, mas eu acho também, eu até obrigava, né? Obrigo é uma palavra meio forte, as pessoas a participarem para entender como é que é. Porque às vezes a pessoa que está só ali na ilha de edição não sabe a pressão que está vindo do cliente. A gente até filtra as coisas. Às vezes o cliente vem, não, eu preciso disso para agora, não sei o quê, e veio errado, tá vírgula, faltou uma vírgula, faltou uma revisão, não sei o quê. Isso chama entendimento, cara. Isso é um dos pilares
que a gente trabalha também, que é super importante que os colaboradores tenham entendimento do que eles estão fazendo. Não é só fazer por fazer. A pessoa tem que entender a importância dele atender o telefone. Talvez seja o cara mais importante da empresa. Lembra? Tinha uma história dessa de que a telefonista é a pessoa mais importante da empresa, porque ela é o primeiro contato da empresa com o cliente que está ligando. E aí, se você põe um cara que não sabe falar, na cabeça do cara que ligou, a experiência dele, assim, não, os caras não sabem falar. Né? Já queima na então, largada, o entendimento, assim, e além disso, as pessoas certas nos lugares certos, o entendimento é explicar para a pessoa por que ela é a pessoa que cuida, falando do teu negócio da produtora, por que é a pessoa que cuida da edição, por que ela tem que ter aquele cuidado, por que é a pessoa que cuida da iluminação. Não é só, o que você faz aqui? Eu faço iluminação. Não, cara, eu estou produzindo o próximo filme, o próximo music video da Anitta. Quando o cara percebe que ele está envolvido numa produção de alguma coisa que vai fazer sucesso, ele trabalha muito melhor do que simplesmente, traz aqui o cabo, puxa aqui, faz o que você tem que fazer e vai para casa. E fazer a pessoa se sentir parte, acho que é legal, né? Mostrar um pouco o todo, né? Assim, você faz parte de uma etapa de um processo. E de uma equipe, né? De equipe. O conjunto está fazendo algo que é muito importante. Você faz parte disso. É engrenagem, é uma engrenagem. Você vê que assim, o papo já está rolando, mas assim, eu queria até que você já adiantasse, porque a gente está entrando um pouco, né, até na tua área de atuação atual. Sim. Que você entrou Ninguém de cabeça. falou de finanças aqui ainda. Daqui a pouco eu vou falar de dinheiro, amigo. Vamos ver. Eu já vi tua carteira, tua carteira tá gorda. Eu já vi que né? Você trouxe Tem um monte de conta ali. Eu vou deixar para você. Vocês manjam de finanças? Eu quero ver se vocês são bons. Resolver esse problema aqui, abre um monte de boleto. Assim. Mas me diz uma coisa, você falou que você ficou até 2017 lá, e aí você começou esse processo aí de empreender, de buscar novas oportunidades, negócio. E como é que você chegou nessa parte de treinamento, de mentoria? O que te levou a Na verdade, foi assim, Marquinhos, a história toda. Eu saí no final de 2017, aí você fica aquele período parado. Cara, foram 15 anos ali dentro. Primeiras férias, né? Primeiras férias e assim, quando você sai, não sei se isso acontece com muita gente, você fica meio perdido, você não sabe se vou voltar logo. Parece que é automático, você já acorda, já está indo pro carro para ir para o escritório. Não, vou dar um tempo para dar uma descansada, acontece isso direto e às vezes assim, logo no começo, na primeira semana, você acordava de manhã, para onde eu vou? Vou descer, dar uma caminhada, mas são 9h30 da manhã, eu vou sair para caminhar. Coisa de vagabundo. Eu devia estar dentro do escritório. Até você se desprogramar, passa um tempo. Então, eu fiquei um tempo dando uma relaxada. Tinha alguns projetos na gaveta que eu queria tirar da gaveta, né? Um deles não era ainda a história da mentoria. O que eu queria era estudar mais esse assunto de excelência, enfim, excelência em serviço, excelência em liderança, né, de gestão de pessoas. Mas isso foi uma área de interesse sua ou você já percebeu que existia de repente um nicho que você queria entrar? Eu não percebi ainda, na verdade, sempre foi um interesse meu. Eu despertei isso na Disney, fazendo os treinamentos que a gente fazia como funcionário dentro da Disney, no Disney Institute, etc. Eu comecei a gostar muito desse assunto. Comecei a me interessar, comecei a ler, né? Teve uma oportunidade que o Herbert, na época, tinha que fazer uma apresentação e ele não pôde fazer e pediu para eu fazer. Né? Eu estudei, passei 2 semanas estudando, fiz e ali eu falei, cara, eu gostei de fazer isso. É legal. Né? Porque você vê a reação das pessoas, você vê as pessoas encantadas. É o mesmo efeito que tem os eventos que a gente fazia. Quando a gente fazia a Copa Disney, que você via as crianças vidradas naquilo. Famílias ali, Aquilo era uma coisa que não tinha preço, que você tinha aquele retorno ali na hora da emoção da criança, que você sabe que aquilo vai ficar marcado nela para sempre. Legal. Muito legal. Né? E aí eu falei, eu quero estudar mais isso, mas eu nunca pensei em fazer isso como meio de vida. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar mercado financeiro, comecei a me dedicar, a aprender a falar, aprender a operar, abrir conta em XP, fui procurar amigo, fui ler, enfim. E a gente pode falar um pouco disso aqui também. E eu fui atrás de um dos meus sonhos, que era conseguir o visto de residente nos Estados Unidos. Eu lembro dessa. Você lembra dessa história? Eu passei praticamente 2018 inteiro nesse processo, é um processo longo. Eu consegui esse visto no final de 2018. Enfim, toda a parte burocrática, etc. Meados de maio de 2019, eu estava com ele na mão. É um visto
Não é um visto de residente, é um visto de special abilities, que eles chamam, né? E eu apliquei como marketing, apresentei vários cases, e que ele me dá uma janela de 3 meses para trabalhar e viver fora, que era o que eu sempre quis fazer. Quando foi outubro de 2019, eu fui para lá. Aí cheguei lá, conversando com alguns amigos que já vivem lá, a gente teve a ideia, foi o meu primeiro projeto, a gente teve a ideia de fazer a BRTV. Acho que eu cheguei a comentar isso com você na época. Comentou. A BRTV, a gente desenvolveu lá um canal de TV streaming em português para a comunidade brasileira. Legal. Isso lá em Orlando? Lá em Orlando. Né? Porque um dos grandes amigos meus que estão morando lá, o Thor, que acho que você conhece também, foi fornecedor da Disney há muitos anos. Grande Thor. Martelo? Thor, exatamente. Persistente igual. O cara... Thor, Disney. A gente abre um pouco a janela aí, só pra gente não morrer. O cara sangue bom, o cara super visionário, o cara adora televisão, nasceu na televisão. Ele falou, vamos fazer esse projeto. A gente montou esse projeto junto, desenvolveu, teve várias ideias de conteúdo, começou a escrever, para ser realmente um canal para auxiliar a comunidade brasileira lá. Porque o que a gente vê lá, André? 90% dos brasileiros que vivem lá não falam inglês. Ou falam muito mal, se comunicam mal. E aí o que acontece? Os caras não se integram na comunidade. Os caras não se envolvem com o que está acontecendo na realidade ali em volta. Acaba vendo aquela bolha ali. Ele vai para lá, mas ele vive naquela bolha, ele só tem amigos brasileiros, ele só compra no comércio de brasileiro, ele só assiste canal brasileiro. Não me pergunte como. Mas ele só assiste canal brasileiro. Gato? Tem gato lá? Igual ele faz aqui. Não, tem cat. Igual faz... Lá é cat, né? Tem cat. E então ele não sai dali. Então eu falei, cara, se a gente começar a contar para ele em português o que acontece na América, esse cara pode começar a se integrar. Então a gente começou a fazer programa, sabe, mostrar assim, não é só de parques que vive a Flórida, né? Vamos para fora. A gente começou a ir para algumas cidades vizinhas e, cara, tem evento, festival anual do morango, festival anual de balões, enfim, umas coisas tão legais de você acompanhar que só a comunidade local sabe o que acontece. O projeto estava lindo, tá montadinho ainda, tá tudo lá certinho, só que, cara, na hora que a gente foi pra rua para captar, veio a pandemia. E aí, cara, a gente tinha 2 opções. Ou enfiava a cara, porque streaming, mal ou bem, com pandemia, tá todo mundo em casa. Né? Ou a gente segurava, dava um tempo. Mas, cara, eu tava lá sozinho, sem família. Minha família ficou. Isso não... Eu falei, não dá para ficar aqui. Porque o plano era montar isso e levar a turma para lá, né? Sim, era essa a ideia. Aí eu falei para ele, eu vou ali rapidinho, vou voltar, porque daqui 2, 3 meses isso passa. E quando eu voltar, a gente retoma. Cara, tá 1 ano e meio. Né? Ele tá lá tocando, o canal tá no ar lá, tá no Roku lá, rolando, com alguns materiais experimentais, alguns materiais que ele já tinha da produtora dele, algumas coisas que a gente produziu lá. Mas ainda está em fase experimental. O projeto está lá, está vivo, e esse foi o meu primeiro projeto. Enquanto eu estava com esse projeto lá, eu tinha um tempo sobrando, enfim, fazia algumas reuniões esporádicas, e eu comecei a conhecer bastante gente. Eu falei, vou fazer um cartão de visita da BRTV. Aí perguntei lá, né, nas comunidades brasileiras, quem que faz cartão de visita? Alguém falou assim, não, eu faço. Me manda logo, me manda o que você quer escrever e eu te entrego o cartão. Cara, mandei pro cara, esperar 1 dia, 2, 3, 5, deu 10 dias, eu liguei para ele de novo, falei, cadê meu cartão, meu? O cara falou, putz, me manda de novo, que eu acho que eu perdi seu arquivo. Mandei de novo. Passou 5 dias, e aí? Ele falou, sabe o que é? É que as pessoas que estavam comigo, eu tive que trocar, então eu preciso de mais 3 dias para conseguir cotar o seu cartão. Eu falei, cara, faz o seguinte, desiste do cartão, não precisa mais. Eu vou dar um jeito, eu vou mandar produzir esse cartão no Brasil e vou mandar trazer para cá que vai chegar mais rápido. Nesse dia eu tive o clique, eu falei, cara, esse cara me atendeu muito mal. Ele tem uma empresa nos Estados Unidos que atende o cliente direto e faz esse tipo de serviço tão simples. E ele me atendeu mal. Eu poderia ajudar ele. Na hora eu falei para ele assim, posso te ajudar, te dar uma dica? Você falou que você está montando sua equipe de vendas agora. Eu tenho um pouquinho de experiência nisso. Se você quiser, a gente troca uma ideia. Ele falou, sim, vamos tentar. Me enrolou e não falou mais nada. Mas eu fiquei com isso na cabeça e eu comecei a desenhar o que para mim foi o piloto dessa minha história de mentoria, de treinamento. Que legal. Eu não sabia disso. Então, eu comecei a pegar
todo o material, toda a experiência que eu tive em Disney, todos os livros que eu estava lendo, eu falei, cara, eu já tenho muita coisa na minha cabeça que eu posso colocar no papel, né? As tendências, os pilares, as premissas Disney, como que a Apple trabalha, como que funciona o atendimento online, enfim. E comecei a desenhar isso num formato de treinamento. Mas tinha que ainda criar metodologia, criar um sistema, criar apresentação, enfim, não é uma coisa que você pode jogar, né? Você tem que ter A gente sabe que se sentar num bate-papo numa mesa aqui, a gente coloca essas coisas na mesa, mas Sim. agora você criar a metodologia, né? Sim. Começo, meio, fim. E é muito louco, porque no bate-papo aqui eu já olhei assim, puxa vida, né? Eu tenho um produto que eu quero comprar. Sim. E você tem, no caso do cara do cartão, tem um produto que... E eu não consegui comprar. Cara, a única coisa que ele tinha que fazer era resolver o problema que você quer. Eu quero que você resolva um problema para mim. Uma coisa simples, né? Exatamente. E eu falo, não é, a gente vê aqui no bate-papo, mas tem que colocar uma coisa no papel e explicar, né? Sim. A reação normal é de ficar pé da vida, né? Fala, pô, esse cara... Mas legal, porque ainda você ofereceu para ajudar o cara. E mesmo assim o cara não viu a oportunidade ali. Foram 2 oportunidades que o cara, pum, 2, 3, né? Então, e aí eu comecei a reparar. Aí, enfim, eu saía lá, sentava num restaurante, de novo o atendimento ruim. Falei, cara, tem muita oportunidade para fazer isso aqui, né? Vou acelerar. Aí veio a pandemia, eu voltei. O canal de TV não dá para tocar daqui, mas isso dá. E, cara, se lá o atendimento é ruim, aqui então, meu amigo, aqui é um... Deus não acuda. É um mercado gigantesco para você trabalhar. E eu comecei a reparar. Onde eu ia, eu começava assim, vai em restaurante, você começa a ver o que está dando errado, por que o pedido está demorando, o que o garçom está perdendo de tempo. Você começa a ver os erros e, de novo, não é culpa do cara. O cara não está treinado, né? E talvez o gerente não saiba como treinar, porque ele também não foi treinado. Ele simplesmente... Bom, começa a trabalhar amanhã. Você é o gerente do estabelecimento aqui, vai lá e se vira, entendeu? Então, eu comecei a trazer isso tudo e colocar isso tudo no papel. E quando eu vi, eu criei... Cara, eu tinha conseguido criar um treinamento fantástico, usando toda a experiência Disney, usando os pilares de excelência em atendimento e liderança da Disney, usando os pilares da Apple, enfim, que são bem próximos, usando muita coisa, muita premissa que já foi aplicada em empresas de grande porte, e que certamente funcionam em empresas de qualquer porte. Você pode aplicar, se você é motorista de aplicativo, se você aplicar essas premissas do bom atendimento, você consegue melhorar o teu trabalho. Não é uma questão de tamanho, porque a proporção se aplica em qualquer coisa, né? Que você falou. Com certeza. Você pode ser... Com certeza. E aí eu pensei num formato que ele pudesse servir tanto para atender pequenas e médias empresas, né? Fazer esses treinamentos online agora, e alguns até a gente já voltou a fazer presencial, mas fazer esses treinamentos presenciais para 30, 40 pessoas, que é importante, não dá para você... Eu acho estranho fazer um treinamento para mais do que 40 pessoas dentro de uma sala, porque você não tem interação. E eu preciso muito, eu gosto muito dessa interação, de conversar, de trocar experiência. Eu conto muita história enfim, do que eu vivi dentro da Disney. Óbvio que eu não falo pela Disney, né? Isso eu deixo bem claro no começo do treinamento. Eu falo, eu não estou falando de Disney, eu não falo pela Disney, né? O que eu falo aqui não necessariamente expressa o que pensa a companhia hoje. O que eu estou falando aqui é baseado nas minhas experiências. O que você viveu, o que você está expressando. Nas histórias que eu vivi lá dentro, né? Mas assim, você está gostando do papo até agora? Então, fica aí ligado, porque a gente vai agora para aquele intervalo comercial, porque a gente precisa dar uma moral para os patrocinadores. Você sabia que tem patrocinador aqui? Imagina. Então, e agora a gente vai fazer um intervalo, mas não sai daí, sabe por quê? Cara, esse papo ainda vai longe. Tô sentindo que a gente tem muita coisa para falar ainda. Então, já voltamos em 3, 2, 1. E voltamos! Os comerciais mais rápidos, porque ainda não temos anunciantes. Mas quem sabe um dia. Quantos patrocinadores. Impressionante, você viu? A Globo fala que é o Plim Plim lá, mas aqui é o Plim Plim. Aqui, passou, aqui vai e volta. Aqui é o VaptVupt de verdade. Exatamente. Então a gente estava falando aqui já da sua empreitada. É uma gracinha que a gente faz, porque a câmera tem que cortar aqui. Vocês já sabem, né? Você acompanha o negócio, a gente não esconde nada. Mas, bom, e você... Então, legal também, né, dar esse aviso, né? Que você não... Porque a gente sente um pouco, né?
eu dei muito treinamento também lá na Disney. Inclusive tem uma passagem que você falou assim, que você falou que o Herbert te botou pra te dar um treinamento. Foi que você tinha uma palestra que ele ia fazer, não pôde fazer e pediu para eu fazer. E tem uma outra história que fica marcado quando acontece com a gente, né? Eu já dava alguns treinamentos. E aí teve um dia que ia ter uma apresentação numa convenção da Sky, né? Porque a gente trabalhava no Disney Channel, né? Nos canais da Disney. E aí foi aquela coisa, o Herbert, que era o nosso chefe, né, o diretor lá, falou, ele já não ia poder ir, eu faço. Aí chegou acho que um dia antes, ou no dia, falou, ferrou, aconteceu alguma coisa, não vou poder ir, vai você. Aí eu falei, tá bom, né? O que eu falo? Não, você tá acostumado a dar treinamento lá, já ia falar de Hannah Montana, High School, sei lá. Aí Sim, tinha os lançamentos. Conteúdo era o que não faltava. Conteúdo. Só que era mais formal, então tem que ir de terno e gravata. Cara, eu cheguei, era um auditório de 500 pessoas. Eu subi no palco, tinha 2 telões gigantes. Quando eu subi, assim, ó, eu olhei no retorno, assim, a minha cara, pá, assim. Aí eu senti, né, a cara vermelha, assim. Só falou aquele bom dia sem graça. Né? Ninguém... Oi, pessoal, tudo me sentindo um palhaço, né? Silvio Santos, né? Oi, vem pra cá. Aí... botar o dente, ele ia não pode dar ideia. Lá, né? Mas acho que se pudesse falar assim, pode fazendo graça, acho que ia ser melhor. Agora, imagina eu, terno e gravata, mas começa a falar, quando a gente dominava o conteúdo, e a gente... sabe uma coisa que eu falava? O mais importante, e que eu sempre gostei de trabalhar, tenho o privilégio de continuar trabalhando com a Disney até hoje, já há mais de 20 anos. Hoje do outro lado, né, como fornecedor. Mas... eu sempre achava o mais legal assim, se você acredita no que você vende, é muito fácil você vender. Quando eu falo vender, é isso, apresentar. Tudo então, se vende, quando eu dava os treinamentos para a equipe de venda das operadoras, os meus chefes na época, né, o Everton falaram, não, você tem que falar uma programação nova, que vai lançar tal série. E aí eu lembro, eu acho que, não sei se você sabe, né, mas agora talvez você vai descobrir agora, você fala, devia ter mandado embora antes. Deixa eu até beber água. Porque eu não tava sabendo já. Fui eu que eu senti. Aquele fogo, Foi você que fez aquilo? Tipo, 10 anos depois, né? Nunca mais vou trabalhar com eles. Mas eu tinha uma pauta para passar. Então, seja assim, vamos supor lá, em 2005 ia lançar tal séries, então a gente tinha que explicar o que era, as novidades do canal. Por quê? Porque quando o operador, o vendedor ligasse para casa do consumidor e falasse assim, olha, tá vindo muita novidade, vai ter episódios da Hannah Montana, vai ter o filme do High School Musical. E eles passavam tudo que era novidade. E o que eu sentia quando eu começava a dar o treinamento? Porque no final levavam uns brindes para fazer uns sorteios lá, né? Então assim, qual que é a hora do brinde, não sei o quê. E às vezes começava a apresentação. E para quem dá treinamento, já fui professor também, para quem dá treinamento, para quem dá aula, a pior sensação é quando você não tem a atenção das pessoas. É a pior sensação do mundo. Não que você não se sinta confortável ali, mas você quer cativar. Primeiro, a atenção e segundo, que ela sai ali com alguma informação importante. E eu sentia que é aquela coisa, né? Mulher mexendo no cabelo, os caras papeando, né? Mexendo no celular. E aí eu sentia que... Aí vinha todos aqueles nomes em inglês, né? E aí, tipo, ficava aquela coisa muito formal. É de segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, o bloco Playhouse Disney, não sei o quê. E era uma coisa muito fria. E aí eu comecei a fazer eu trouxe pro lado pessoal. Eu começava todos os meus treinamentos eu começava assim: oi, bom dia, boa tarde. Eu sou o Marcos Amaral, eu trabalho na Disney. E aí eu já quero ser. Não trabalho nos Estados Unidos, não sou pateta. Porque todo mundo, os meus amigos pessoais, quando eu falava, você trabalha na Disney? Mas como que você tá aqui? Aqui. E sempre perguntavam. E eu comecei a falar assim, mas essas pessoas também não me conhecem. Então a primeira dúvida que deve surgir na cabeça delas quando eu falo que eu trabalho na Disney é se, eu sou algum personagem, você, né? Porque ou você trabalha no Brasil, nos Estados Unidos. Então eu já quebrava o gelo aí. E aí eu gastava, quando era 1 hora ou 2 horas, eu sempre gastava assim, a primeira 10, 15% do conteúdo que eu tinha que passar era para falar dos valores da empresa. Porque eu falei, se você entender quais são os pilares, quais são os valores que essa empresa, a premissa que ela tá aqui, ela tá refletida na Hannah Montana, no Piratas do Caribe, em qualquer produto que a Disney vai lançar, ela é baseada nesses valores. Então, se você sair com isso daqui, aí as pessoas se encantavam. Eu passava aqueles Magic Happen, sabe? Aqueles filmes... Sim, aqueles vídeos eram maravilhosos. Maravilhosos. E aí as pessoas saíam de lá chorando, aí vinha me cumprimentar, me abraçar, parecia que eu era celebridade. Eu falei, não, você é fã disso aqui que eu te mostrei. Sim. Eu tô aqui como interlocutor. E aí, quando eu peguei... Aí, a partir de então... Nossa, todos os anos... Aí eu falei, quando eu falo que foi Herbert, que às vezes eu deixava de falar alguma coisa de lançamento
para explicar isso. E aí fazia as minhas gracinhas. Então, por exemplo, falava assim, o Jetix vai lançar a temporada nova de Power Rangers. Eu falei, adivinha? O mundo está em perigo. E vai ter um monstro gigante que eles vão ter que subir num robô pra dar porrada nele. Aí os caras... Pra salvar o planeta. Pra salvar o planeta. Sempre. Adivinha qual é a trama dessa temporada? Mas é exatamente isso. É essa grande diferença. É você se colocar dentro das experiências, você trocar essas experiências. Por isso que eu gosto de fazer presencial, fazer com pouca gente para ter essa troca. E você percebe, né? Você percebe a reação na hora e você... Que isso que é importante, né? Não, e você incentiva, e a pessoa começa a lembrar de experiências que ela viveu também, começa a trocar com você, e no final tá todo mundo na mesma página, tá todo mundo envolvido, né? A mensagem que você quis passar tá muito mais clara, né? E você consegue passar essa percepção, você consegue criar esse laço, que é isso que faz funcionar, que é isso que faz a empresa girar. De novo, a pessoa tem que entender por que ela tá ali, né? Ela tem que entender... ela tem que conhecer o produto. O primeiro cliente, não adianta você pegar a pessoa que fica ali no balcão e que atende o cliente e treinar só ela, né? Ela tem que ser treinada, o gestor dela tem que ser treinado, os pares dela têm que ser treinados, porque o seu primeiro cliente é o seu colaborador. Se você como gestor, se você como líder de equipe, não conseguir passar, se você não conseguir passar a sua percepção, se você não puder convencer os seus colaboradores daquilo, eles não vão conseguir convencer e não vão conseguir vender para o cliente. Não tem jeito. Colocando todos no mesmo conjunto, né, no mesmo barco ali, sim, dá uma proporção legal para entender qual é o objetivo. E isso funciona com o fornecedor também. Porque, por exemplo, usando o exemplo da Copa Disney, que a gente falou muito aqui, nós íamos para lá como Disney. Então, as crianças que chamavam a gente de tios, nós éramos os tios da Disney. O André, ele não era da Disney, ele era o fotógrafo, mas ele era Disney, ele era o colaborador. Então, assim, se ele fosse um fotógrafo que não tivesse adequado à cultura da Disney, não dava para ele ficar lá. Porque a criança ia falar, nossa, mas aquele cara ali é doido. Como é que a Disney deixa um cara desse trabalhar? Sim. Então, você tem que estar adequado, tudo tem que funcionar muito bem. Porque o cliente é uma coisa muito louca, gente. A percepção do cliente, a gente não consegue mudar. Quando ele tem a percepção, a primeira impressão, que fica, isso fica por muito tempo. Para você mudar uma primeira impressão ruim de um cliente... Cara, o trabalho que dá é gigantesco. E eu acho que hoje em dia, né? Da confiança, né? E fora que hoje em dia reverbera muito mais, né? Hoje em dia você vai assim, a pessoa vai lá, te avalia, né? Faz uma avaliação ruim. Sim. Então, isso acaba... Isso acaba... Números comprovam igual notícia ruim. Não falo que notícia ruim corre rápido. Atendimento ruim, exatamente igual. Quando você é mal atendido, você conta isso de alguma forma, seja em rede social, seja para o vizinho, você conta isso para 100 pessoas. Quando você é bem atendido, você conta isso para 10 pessoas. Então, se você tiver um atendimento ruim, você vai ter que fazer 10 atendimentos excelentes, sem erro, para você poder compensar aquele atendimento ruim que você fez. Que loucura, né? Então, as empresas, estão começando a entender que é mais barato você treinar os colaboradores do que você perder cliente. E ter que compensar depois, né? Tem que compensar depois. Perder cliente, perder colaborador, né? Porque antigamente a empresa tinha aquela mentalidade, mas eu vou treinar, vou botar o Marquinhos para treinar. Ele faz 3 treinamentos, investe um dinheiro para treinar o Marquinhos, aí ele vai para a concorrência, com toda a experiência que ele tem. Cara, treina o Marquinhos para ele estar bem preparado, né? E trata ele bem dentro da empresa para ele querer ficar. Sim. Né? Porque o que pode acontecer, tá bom, então eu não vou treinar o Marquinhos. Imagina você deixar um cara dentro da sua empresa destreinado. Muito a história do cara do telefone, né? O cara que é bom técnico, mas vai atender o telefone. Você vai destruir sua empresa. Né? Então bem uma coisa que eu reparei é uma reclamação dentro da rede social, a empresa vai muito rápido, né? Te responder aquilo. Antigamente, você falava, ligava, né? Difícil de ser atendido e não sei o quê. Hoje em dia você coloca lá, cara, fui muito mal atendido, @ o nome da empresa. Rapidinho você vê lá, mas o que aconteceu que você não me fala nada?
Né? O que aconteceu que eu vou tentar resolver para você? As empresas tá estão mais aberto, tá em rede antenadas, social, né? tá todo mundo Estão mais vendo, antenadas, e mas ainda precisa. estão reativas, né? Muito reativa. Ainda precisa ter um trabalho de... Porque muitas vezes, gente, a gente não precisa... As empresas acham que não, temos que ser... As empresas que querem entender bem, tem que ser perfeito. Não, vão acontecer erros. Todo mundo vai errar. Né? Mas o que é melhor? Você passar meia hora no telefone se estressando para conseguir cancelar um serviço e no final dessa meia hora você cancelar o serviço, ou seja, você atingir o seu objetivo. Ou você ficar 3 minutos no telefone e a pessoa falar, eu não consigo resolver seu problema agora, te peço 2 dias que eu retorno para você e vou solucionar o seu problema. Você não vai solucionar o problema, mas você vai ter, de novo, a percepção de que você foi bem atendido. Sim. De que a pessoa está ali prestando atenção em você. Por outro lado, você passou 30 minutos, você brigou, a história da Judite, né? Você brigou com a telefonista 1, com a 2, com a 3, com a 4, com a 5 e na sexta ela conseguiu cancelar. Ah, mas eu resolvi seu problema, você foi atendido. Então, as empresas que perguntam no final, o seu problema foi resolvido, cara, não é... Foi, mas como ele foi resolvido? Né? E que peso Quão que tem, traumática foi essa solução? Eu me coloquei aí agora e que peso que isso tem. É horrível. Exatamente. O que vai ficar na minha cabeça é, eu fiquei 30 minutos para encerrar isso daqui. Não ficou, eu encerrei isso daqui. Fica eu fiquei 30 minutos para resolver. E se um cara me atende realmente 3 minutos e fala assim, André, cara, vou te entrar em contato, me dá seu número, vou entrar em contato 2 dias. Mesmo que ele me ligue depois de 2 dias falando assim, André, eu ainda não consegui, mas eu ainda estou tentando resolver. Só o fato dele me dar esse feedback depois de 2 dias, eu estou tentando, eu já falo assim, poxa, gostei dessa empresa. Sim. Já é outra coisa, é outro pensamento. Na produtora mesmo, né? A gente faz diversos projetos, né? Desde gravação, filmagem, publicidade, tudo. Alguns projetos que demandam mais tempo de produção. Às vezes você fica 3, 4, 5 meses desenvolvendo uma coisa junto com o cliente. E eu sempre falo isso, né, com o pessoal... Fazendo jabá. Eu sempre falo. Não vê. Tava prestando atenção em você. Sei lá, o cara... Ele podia estar fazendo chifrinho. Ele tava fazendo chifrinho. É que eu fui ver, eu lembrei daquele cara que fala um monte de coisa. Ele fala, eu sou técnico de não sei o quê, e vai ver o cara tá abastecendo. Porque aqui, como tá muito curto aqui, eu fiquei tomando, e eu tomei assim, né? Mostrando e parece o cara que tá tomando. Vamos embora. Resumindo, ele tá tomando pinga, ele tá muito louco, tio. Vai lá, desculpa. Não, vai lá, imagina. Mas tava falando que alguns projetos que duravam mais tempo e eram super complexos, assim, envolvia muitas idas e vindas, aprovações e tudo. E aí eu falava pro pessoal, antes de começar, eu falei assim, a gente presta um serviço técnico, né? Então, eu falei, o cliente não quer saber o modelo da câmera, se a lente que você está usando, a edição, se vai ficar perfeito. Ele não tá, acho que o primor técnico é mais que a nossa obrigação, porque eles estão contratando a gente como técnicos. Só que depois de 3... O filme pode ficar lindo no final do projeto, mas sabe o que ele vai lembrar? Dos 3 meses. Como é que foi esse processo? E não é o produto final. Porque se a gente entregar um negócio perfeito, mas a gente fez a vida deles um inferno, não atendeu bem, não respondeu na hora que ele precisava ter uma resposta, ele vai lembrar disso. Ele não vai lembrar que o filme no final... Ele vai falar assim, esses caras são incríveis, mas não dá para trabalhar com eles. Então a gente sempre teve um pouco eu achava tão importante quanto entregar um negócio bem feito é você ter essa troca. Perguntar, o que você acha? Meio que co-criar também, falar assim, fazer com que a pessoa sinta parte daquelas decisões que você está tomando. Porque nesse mundo de audiovisual tem muito artista, né? Tem muito ego. Fala assim, a ideia é minha, a fotografia, a textura. Não, o que você acha disso? Então, acho que... eu só consegui trazer isso para minha empresa porque eu vivi o outro lado. Eu já tive que contratar fornecedor. Então, eu falei assim, eu quero ser o fornecedor que eu queria ter. Quer dizer que eu sou o rei da cocada preta? Não, quer dizer que eu me preocupo, né, me coloco no lugar do outro, porque eu sei que... ele não tá ali para ouvir a minha opinião, o meu conceito artístico, visual. Não, ele quer resposta, ele quer... Pô, e aí? Cadê a cartela lá? Cadê o... Ele quer ser bem atendido. Ele quer ser bem atendido. Ele tem que sentir que você, na hora que tá atendendo ele, você tá ali, pensando nele, prestando atenção nele, se dedicando a ele. E a gente já teve projetos que foram estressantes, que deu coisa errada, mas o cliente sabia que... Não, a gente estava lá para resolver. Teve um dia que teve que ficar de madrugada resolvendo as coisas. Não, a gente pegou e fez o que tinha que fazer. E aí, por mais que
teve o desgaste, o saldo fica positivo. O saldo é positivo, porque você, como eu falei, o importante é a experiência, né, que ele vai ter. Sim, é o caminho que vai trilhar. Porque na nossa cabeça a gente fala assim, é só a qualidade do serviço e o valor. Nossa, eu tô pagando caro demais. Ou, eu economizei, por isso que os caras são... por isso tá dando merda no projeto. E não é isso. Né? É nessa hora que o valor deixa de ser valor e passa a ser preço. Exato. Né? Existe uma coisa que é o preço e outra coisa que é o valor. O que você está entregando? A gente fala muito isso aqui na parte de investimentos, né? Comprar uma empresa, você vê lá... Quanto custa aquela ação? Quanto custa aquela ação? R$2. Fala, pô, tá barato. Não, peraí. A empresa, né? O preço aqui tá barato, mas e o valor da empresa? Sim. Né? Você tem que olhar o valor da empresa. Tem que olhar o valor da empresa. Sim, acho que isso é importante. Certeza. Então, me diz como é que você estruturou? Porque é meio que você tá começando a divulgar hoje, né? Cara, tá no ar, já tá no ar. Já tá rolando, tá no ar, mas eu comecei um mês atrás. Montei o Instagram agora. Montei já pode Facebook, divulgar? Agora já pode divulgar. Então fala aí, manda. O Instagram é o @mentoriaexp. XP, Mentoria Exp. De mentoria express, de mentoria experience, expert, né? Export aí, também. Por que não? Vamos fazer lá para fora. Então é @mentoriaexp. Eu tô lá, enfim, tô fazendo um trabalho para atualizar a rede, para atualizar os canais, estou divulgando, estou falando dos treinamentos que eu tenho feito. Toda semana deixo uma mensagem bacana ali, né? Porque eu acho que é importante você movimentar, você trocar essa experiência, trocar conhecimento. Com certeza. Legal. E é muito louco, porque a gente fica pensando que a nossa geração, você não está acostumado com isso, com a rede social, mas a gente entende a força que tem, né? Até a gente... As pessoas falam viralizar, mas eu acho que é reverberar mesmo, né? Então, às vezes, tipo, porque da mesma forma que a pessoa que teve contato com o teu serviço, o teu produto, pô, incrível, sabe, sei lá, você trouxe uma coisa de valor para aquele profissional, para aquela empresa que você deu treinamento, e aí é uma coisa muito orgânica, né? Mas a rede social você precisa manter ela viva, né? Isso é um desafio. Aliás, isso foi uma das coisas que me fez desistir de voltar para o mercado. Eu falei, cara, eu não consigo mais. Chegou um momento que eu bloqueei, eu não consigo entender como funcionam. O que tem que fazer? Tem que ativar, compartilhar, sininho, marcar, salvar. Falei, a gente virou pedinte de like aqui. Inclusive você... Eu ouvi esse pedinte de like, é muito bom. Se inscreva no canal, assine o Tivinho. Assine o Tivinho. Esse aqui deu um ato falho, falou assine o Tivinho, porque é para ativar o sininho. Assine o Tivinho. Aí virou bordão aqui. Assine o Tivinho. Assine o Tivinho. É esse Tivinho que tem que assinar. É aquele que balança, aquele que tá chacoalhando, que é aquele lá que te avisa. Eu não badalo. Mas o projeto tá muito novo. O bom é que a receptividade tem sido muito boa. É importante. Tenho feito já fiz uma live com o pessoal, os formandos de publicidade e propaganda da AMB Morumbi. Que legal. Que foi muito legal. E aí, nesse caso, a gente focou em liderança, porque afinal são os futuros líderes, né? São os futuros gestores que vão ser donos de empresa, que vão ter equipe. Foi meu último CLT, a AMB Morumbi. A AMB Morumbi? Foi a última vez legal. que eu trabalhei. Eu participei lá do ProDay. Né? Eles têm o ProDay, que é um dia inteiro de palestra. A gente está tentando aqui, né? Porque a gente é mais coro, mas a gente está tentando falar com o jovem, porque nessa área de investimento, de pensar no longo prazo, de você ter as suas metas de curto, médio e longo prazo. Pô, o legal é você já cativar a galera mais jovem. Primeiro porque hoje está tudo digitalizado, então é fácil, né? Você abre conta na corretora, você compra, você faz a transferência ali, tudo no celular. Então é muito fácil. Sim. Então para essa geração já é uma coisa muito... E a gente fala assim, o esforço que esses profissionais vão ter que fazer, pensando assim, em investir, em pensar na aposentadoria, pensar lá no futuro, é um esforço muito pequeno, né? E a transformação tem que vir dessa... A gente não teve isso. Não. Educação financeira. E a básica, não estou nem falando assim, aprenda a analisar uma ação. Não. É como eu protejo o meu patrimônio, como eu preservo o meu poder de compra. Cuidar do seu dinheiro. Cuidar do dinheiro. É o Warren Buffett que acho que falou uma vez, né? Assim como você passa todo dia cuidando das suas plantas, né? Cuidando de você, higiene, pessoal. Cara, cuida 15 minutos por dia do seu dinheiro. Isso aí. Entra lá, vê o que está acontecendo, para onde dá para ir, para onde não dá, o que a gente costuma falar. Você trabalha 12 horas para ganhar o dinheiro. Cara, que custa você ficar 15 minutos, meia hora estudando para fazer com que o seu dinheiro te dê dinheiro? Exatamente. Porque um dia você vai ter que fazer isso. Ele vai ter que trabalhar para você. E normalmente as pessoas
já mais velhas, elas têm mais resistência e já fala assim, meu tempo já passou. Ou isso aí, eu já não estudei, não entendi. E não é, a gente quer literalmente quebrar essa barreira de entrada, que é o medo, a falta de informação. E né? somos a prova viva de que é possível. É prova viva, o tio começou, os dois. Isso que eu achei muito legal 40 e no poucos que eu tenho visto de vocês, que a linguagem é muito simples. A gente se esforça, a gente quer simplificar. O alcance de vocês é muito amplo, porque vocês falam de uma forma que todo mundo entende. É o que a gente tenta, né? A gente estuda e a gente fala, pô, mas isso daqui é simples, ó. Sim. Né? Ou eu gasto, ou eu pego emprestado, ou empresto dinheiro. Só a nomenclatura que é enrolada. Sopa de letrinha. Exatamente. Mas é simples de entender. E isso faz parte. Quando a gente começou esse projeto, a B13, você me conhece, né? A gente, assim como você desenvolveu o seu treinamento, você acha que tem um caminho muito mais pragmático. Assim, eu preciso criar os módulos ou o tempo. E aqui, na verdade, a pandemia deu esse pontapé inicial para a gente falar assim, cara, vamos fazer disso um laboratório. Então a gente está sempre experimentando aqui novos formatos, ideias. A gente gosta de uma coisa bem humorada, mais relax, não é aquela coisa tão séria, telecurso. Hoje vamos aprender aqui o CDI, então a gente não quer ser uma coisa tão formal. Sim. E o bom da rede social é isso, porque assim como quando a gente dá um treinamento presencial, bem ou mal a gente tem essas ferramentas, né? Que são os comentários das pessoas vão falando assim, pô, isso aqui é legal, entendi. Então, e tem o like, tem o dislike. Então a gente consegue ir como é que fala? Recalculando a rota com a B13 em movimento. O carro tá andando aqui. Então, por exemplo, a gente traz convidados aqui que o pessoal fala, pô, que legal a história. E também sou empreendedor, também dou treinamento, também faço tal coisa. As pessoas se identificam. Então, quanto mais acho que humano for, mais essas experiências reais, as pessoas se identificam mais do que a gente sentar aqui como professores, técnicos, até porque a gente não é. A gente é fotógrafo, né? Eu trabalho em empresa, mas todo mundo tem que lidar com grana com certeza, o tempo todo, né? Sim. Então, se a gente quebra, principalmente essa primeira barreira de entrada, que hoje, a desculpa de não ter informação que a informação é abundante, ela está aí. Na palma da mão. Basta a pessoa achar quem fala a forma que ela consegue entender. Pô, essa pessoa me explica legal, eu gosto do jeito que ela fala. E a gente recebe isso muito nos DMs lá. E fala assim, pô, tenho aqui uma grana, pensei em fazer isso, o que você acha? Pô, isso é muito legal. E o mindset tem mudado, né? Porque até muito pouco tempo atrás, essa história de investir em ação era para investidor. Isso, porque tem dinheiro. É o cara que fica grande. Fica olhando para gráfico o dia inteiro. Hoje, essa história de pessoas físicas, pessoas comuns como a gente, colocar qualquer dinheiro ali, já é uma realidade. Sim. E a Bolsa cresceu muito nos últimos anos por conta disso. São essas contas agora, que é uma coisa comum nos Estados Unidos, aqui não tinha isso. Né? Não tinha o cliente pessoa física. Não existia. Aqui é 3%, lá é 55%, então, 55%. Exatamente. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Chegou a 3,8 milhões, cara. 3,8. Olha. Mas em 2017... E olha o espaço que tem para crescer. Mas sabe, em 2017 eram 700 mil. Então. A gente está falando de esses 3 anos. Eu acho que foi uma mistura de crise... 1 milhão com pessoas desempregadas ou com tempo em casa e fala assim, agora vamos me dedicar. Porque se você entra no YouTube, se você entra no Google, você tem uma enxurrada de informação. E todo mundo que tem conta no banco começou a receber um monte de coisa. Sim. Esse fundo, isso aqui. Então aí a pessoa olha, eu tenho que fechar as torneirinhas lá dos gastos em casa. E como é que o dinheiro que está guardado está bem guardado? A maioria das pessoas fala assim, eu tenho... Já é um privilégio a pessoa que tem dinheiro guardado. Eu tenho, mas está ali na poupança, o que eu faço? Cara... Você não precisa se reinventar. Você pode já fazer um pouco melhor amanhã. Sim. Se você vai estudar, se você vai entrar em outros tipos de investimentos ou se você vai diversificar mais, basta você começar a entender um pouquinho. Se você se interessar, beleza. Mas você fazer um pouquinho melhor, você já pode fazer agora. Né? É muito simples. E foi nesse período que surgiram os novos players, né? Com novos formatos de investimento, novas oportunidades. E isso fez, inclusive, com que os bancos tradicionais passassem a ter que se coçar para oferecer um atendimento melhor. Porque até pouco tempo atrás não era o melhor investimento, era o investimento que era bom para o gerente. Exatamente. E quando não era a capitalização, que isso aí, pelo amor de Deus. Pois a capitalização, o seguro de vida. Tinha que bater a meta lá. E é muito louco, porque a gente vê até, tem propagandas aí,
Vou dar até para falar do Itaú mesmo. Ele fala, a gente oferece o melhor investimento para você e não precisa ser do Itaú. O próprio Itaú está falando isso agora. Sim. Porque ele já está vendo legal, que, né? As pessoas estão olhando isso. Não, eu tenho outras opções. Mas isso é uma coisa que eu falo muito no treinamento também, que as empresas precisam entender que ela tem que oferecer, ela tem que entender o que o cliente está precisando antes de oferecer qualquer coisa. Teve um dia desse que tocou meu telefone lá, era uma pessoa de um banco, eu não vou falar o nome. Falou assim, não, eu tô te oferecendo aqui. Tô te oferecendo aqui um seguro de vida do banco. Eu falei, mas eu já tenho. Não, mas esse aqui é melhor. Eu falei, melhor como? Não, ele é quase igual, mas ele é melhor. Esse tipo de conversa. Eu falei, mas você está me oferecendo um negócio que eu já tenho? Não, mas a diferença é pequena e lá na frente você vai ter 30% de desconto. Eu falei, desculpa, começou tudo errado, eu não quero seguro de vida. Né? Aí outro dia me liga e fala assim, não, que tal você fazer investimento? Eu falei, você já olhou minha conta? Fazer investimento de onde? Usa o cheque especial, né? Vai entrar no cheque especial para fazer investimento. Se você me dizer se é um investimento que vai dar mais do que o cheque especial... Do que os juros, né? Agora eu Tô faço. dentro, assino. Tô né? dentro, Pode até colocar o seguro de vida junto que eu assino aí. Pode botar Mas tudo. isso é um mindset das empresas, elas precisam começar a entender que não é o que ela está vendendo, é o que o cliente está comprando. E eu brinco muito, uso um exemplo muito mais simples do que mercado financeiro, que é a loja de travesseiro, por exemplo. Quando você entra numa loja de travesseiro, você não está entrando para comprar um travesseiro. O cara que está lá quer te vender um travesseiro. Mas o cara que está entrando para comprar, ele não quer um travesseiro. Ele quer, o que ele quer? Ele quer uma noite de sono bem dormida. Conforto. Ele quer conforto, ele quer não quer ter dor nas costas, não quer ter dor na coluna. Então, a partir do momento que você consegue entender o que o cara precisa, você melhora 1000 vezes o seu atendimento. Pô, então as lojas de colchão e travesseiro aí, pô, já oferece. Deita de conchinha com o cliente ali, sente aqui Isso. como é que é. Mas sabe o que é louco? Tipo, os próprios bancos estão oferecendo criptomoedas, mas não é porque eles acreditam praticamente. É um pouco Pra não porque ficar de fora. o próprio cliente está falando assim, cara, mas eu quero investir nisso, porque eu estou vendo que isso daqui tem um potencial, tarará. E aí ele fala, não, a gente tem que ter esse produto na mão para poder oferecer para o cliente. Porque senão, até o agente físico ali, né, 1 milhão, 2 milhões, aquele cara que tem 20 milhões, 30, 500 milhões, o cara fala, meu, como é que você não tem criptomoeda? E ele vai passar essa grana gigantesca para outro Alguém que vai fala, morder eu tô isso, né? oferecendo, alguém vai morder, entendeu? E aquela coisa. Tendo a demanda, aí basta, vamos ver as empresas que vão se coçar, né? A gente tem os exemplos clássicos aqui, né? Das empresas que não conseguiram se reinventar a tempo. A gente é fotógrafo. A Kodak era a maior empresa de fotografia do mundo. Anos e anos, né? E você sabe que foi a Kodak que inventou a primeira câmera digital. Sim. Só que eles não... E eu lembro, foi em conjunto com a Nikon. Você comprava o back, que era um back digital, e você colocava na F3, cara. E foi o primeiro, e cara... E aí mas não conseguiram acompanhar a inovação e foi embora. Assim como o outro clássico é Blockbuster, né? Também. Então são empresas que não conseguiram ver o que estava vindo por conta de internet, de rede social e toda essa transformação digital que estava vindo. E se você não investe nisso, né? Em treinamento, em captação... E até porque... Sabe o que é legal? Acho que uma coisa que todo mundo que empreende tem, acho que e você contou o teu relato, me identifico, você, por causa de um atendimento ruim, você falou assim, cara, sabe, você ligou os pontinhos e falou assim, eu tenho essa experiência, eu Tá posso, na minha cabeça. Eu posso aqui xingar o cara no telefone, quando eu desligar, continuar xingando ele, ou posso ter um instalo e falar... Cara, vou tentar melhorar isso. Vou tentar melhorar. Eu tenho a ferramenta para tentar até monetizar isso, né? Fazer isso virar uma oportunidade para você. Com certeza. Então, acho que é muito bom a gente estar sempre atento, né? Nunca ficar preso a alguns padrões. Você fala assim, minha vida vai ser sempre isso, vai ser sempre aquilo. Quantas vezes... Eu falo, desde que eu me entendo por gente, o que eu gostaria de ser, depois do que eu estudei, depois que foi meu primeiro trabalho e onde eu tô hoje... Você não consegue planejar a tua carreira assim. Você não consegue. Isso que você está falando tem muito a ver com propósito, né? Tem. É entender o porquê você está fazendo isso. Pera aí rapidinho que a gente vai ter um segundo intervalo comercial. Vamos lá. Que agora sim... Eu dei uma olhada. Agora apareceram vários patrocinadores. A gente começou a falar as Bradesco e tal. Eles estão tudo loucos para entrar e falar. Estão ligando aqui. Então, se você quer investir na B13... olha, você vai ver o intervalo agora. Pode ser a sua marca. Então...
Em 3, 2, 1. Ah, e essas empresas são maravilhosas, né? Você viu só. Impressionante. B13 e a... e a mentoria... Como é que é a mentoria? É XP? Mentoria Express. Express. Estamos com mais patrocinador Arroba que o Jornal mentoria Nacional já, XP. rapaz. Já tá. Não tá difícil, Não né? tá. Não tá difícil. E, pô, agora a gente tá aqui já, vamos na reta final, porque é legal, acho que a gente gosta, a gente não tem um padrão aqui, mas é porque a gente sempre gosta de ter um motivo, primeiro para você voltar, né? Porque a gente vai sentir aqui a reação da galera, a gente vai divulgar aqui e vamos ver quais são as dúvidas que surgiram. Talvez até, pô, sei lá, como é que é? O João falava, dá uma palhinha do treinamento aí. Fala um pouquinho. Fala um pouquinho, a gente vai embora. Mas o que talvez a gente poderia dedicar essa última parte é porque num papo, quando você chegou, você falou assim, eu também recebi um contato e aí eu comecei a diversificar um pouco mais investimentos. Então, eu queria que você falasse como é que você se enxerga como nesse ramo. Você fala assim, nunca me interessei, eu comecei a colocar o pezinho. Quando que foi a primeira vez que você começou a olhar para investimento e para grana de um jeito diferente? Porque a gente que humanas, trabalha com marketing, tudo, a gente tem um monte de coisa na cabeça, menos essa coisa de número, né? Sim. E quando é que você parou para olhar para isso com um pouco mais de cuidado? Quando eu tive dinheiro. É importante. Quando eu vi que tinha um pouco de dinheiro sobrando na conta, eu falei, vou aplicar. Para sair daquele negócio de poupança, né? De deixar na aplicação automática da conta, enfim. Só que a minha experiência, eu acho que ela é muito legal. Eu estava até comentando com o André um pouquinho antes da gente começar a gravar, que eu comecei pelo lado errado. Eu comecei eu aprendi mercado financeiro, Marquinhos, operando mini índice, operando day trade. Cara, por que eu tô falando que é errado? Porque eu comecei já no rock and roll, né? Tenho alguns amigos que faziam isso e o cara falou, não, vou te botar no meu grupo de WhatsApp, que são 8, 9 caras operando, são grafistas, a gente fica lá o dia inteiro conectado pelo WhatsApp, liga a chamada de áudio e fica todo mundo falando, cara, real time, olhando pro gráfico, com um dedo no gráfico, fazendo os desenhos, fazendo aqueles traços, vai subir, vai virar. As Fibonaccis. Da vida. Ombro, cabeça, e, cara, ombro. compra, sai, põe stop gain, stop loss. E, cara, eu entrei... É a mesma coisa que te dar uma prancha de surf e te jogar em pipeline. Com tubarão ainda. Com tubarão, tipo... Não é só que a onda é gigante, é que tem tubarão, coral, tem tudo. Eu consegui sair. Deu um jeito, eu consegui, mas... Eu aprendi da pior forma. Eu aprendi apanhando todo dia, passando nervoso. Tinha dias que eu tomava tombo de 1.000, 2.000 pontos. Tinha dia que eu conseguia recuperar. Mas, assim, até eu ir aprendendo. Até foi o que eu falei. Até conseguir entender que eu podia fazer aquilo, mas eu tinha que limitar tempo de operação. Eu tinha que limitar dinheiro, né, para saber. E limitar e entender que... Porque a gente tem um negócio que eu aprendi, que é... A gente, quando está ganhando, a gente quer sair para realizar e quando a gente está perdendo, a gente espera mais. Vamos esperar. Não, vamos esperar que vai virar. Morre abraçado, né? Morre abraçado. Então, tipo, a gente ganha rápido 2% e demora e acaba perdendo 10%. Porque você acha que você está perdendo 2, 3%. Não, vai virar. Calma que vai virar. Não vira porra nenhuma e quando você vê, você perdeu 10%. Então, eu comecei a aprender que é assim, é stop, cara. Assume que você perdeu ali 2, 3% e passa para outra. Vira a página. Todo dia tem uma oportunidade de você ganhar. Mas de uma certa forma, aí você Mas depois disso, não faz mais isso. Não, eu parei um pouco com day trade, que eu tava realmente ficando meio psicótico. Tava contando pro André, eu tava fazendo day trade no celular no trânsito. Tipo, celular pendurado ali, né? Eu na marginal dirigindo e olhando o gráfico. Um olho no peixe e outro no gato. E aí cai o sinal. Aí passava ali em alguns pontos na marginal, caiu o sinal, ficava 2 segundos. Eu falei, cara, pra onde vai voltar esse candle? Pra onde foi o meu candle? Então eu falei, eu tô estressado, é melhor eu parar. E aí eu comecei a voltar um pouco mais para multimercado, a olhar um pouco mais ação, deixar mais médio prazo, enfim. E tá lá. E vai fazer. Mas a gente prega um pouco. A gente não gosta de pregar nada, mas a gente fala assim: vai fazer o que você é bom, entendeu? Porque tem profissional que vive disso. E inclusive é até o índice de sucesso, assim, de gente que ganha dinheiro com é muito pequeno, assim.
Mas não tem nada de errado da pessoa querer fazer, desde que ela esteja colocando ali uma porcentagem, um pedaço do patrimônio Ela que saiba o que ela está perdendo ou ganhando. é o risco da... Até o primo rico fala, é o risco não é da falência, é o risco quando a pessoa perde tudo, da ruína. Da ruína. Então, se você está colocando todo o seu... Imagina, você com um filho pequeno, não sei o que, casar... Não, aí não tinha, não tem Aí você condição. fala, pô, você não vai colocar. Mas a gente acha que até poucos anos atrás, o que atraía as pessoas para esse mercado era a ideia de você... ganho fácil. De ganho rápido e fácil. É de você falar assim, deixa eu tentar mudar a minha vida... e não estou falando que você fez de forma irresponsável, você pode ter estudado, você entrou no grupo, você se cercou de gente para fazer aquilo. E acho que esse é o certo. Sim. E aí você tem que só colocar o quanto você está disposto ali a aprender, né? Para aprender Mas era aquilo. isso, assim, eu aprendi da forma certa, mas quando eu falo da forma mais difícil é porque eu já entrei num grupo de caras que são extremamente profissionais, mas que já faziam aquilo há muito tempo, então, tipo, foi jogando e eu fui tendo que aprender na marra, o que foi muito bom, mas aquilo mexeu com a cabeça, que você começa a ficar estressado. Você passa o dia estressado. Isso. Então, assim, não, eu vou começar a operar às 9, que é a hora que abre, que é bom, que a variação é menor, e quando for 11 da manhã, 11h30, eu paro. Cara, tinha dias que eu ia até o fechamento. E tinha dias que eu perdi o fechamento e dormia comprado ou dormia vendido, e seja o que Deus quiser. Então, assim, eu falei, eu preciso parar, não porque eu tô fazendo errado, eu não estava fazendo errado. Aquilo te faz mal, né? Mas porque aquilo fazia mal, né? Entendeu? Imagina e aí eu aprendi que é o assim, seguinte, o mercado de ações não é para isso. Isso é para você fazer uma vez ou outra, uma oportunidade, né? Mas agora, não é para isso. O mercado é para você aplicar o seu dinheiro, pensando com planejamento, você sabe que estudando as empresas. uma coisa que você falou e que acho que talvez vai dar uma amarrada em tudo, por exemplo, eu tinha essa visão. Eu nunca entrei em mercado acionário, mercado financeiro, porque eu tinha essa imagem. Eu vou ter que operar, eu tenho que ver o momento de entrar, o momento de sair, eu tenho que ficar acompanhando. Eu tenho meu trabalho, eu tinha minha empresa, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer isso. E aí eu então sempre tive essa rejeição desse universo. E aí quando eu descobri que existe uma estratégia que é o famoso buy and hold, ou seja, você estuda o case daquela empresa, ou um ETF, um fundo que tem, e você investe ali por fundamento, e não só pela variável, porque caiu agora, teve uma dor de barriga na economia lá, caiu uma oportunidade de compra, acabou que sobe, você vende. Aí eu comecei a olhar com outros olhos. E aí, por exemplo, você falou... porque essa coisa da excelência, né, do atendimento, a coisa das marcas. Eu falei assim, cara, eu trabalhei 10 anos na Disney, trabalho já há mais de 20 anos agora, né, mas lá dentro. Falei, cara, eu não tenho uma ação da Disney. Sim. Aí eu falei assim, puta, eu vou lá comprar. E entrei, abri a conta e comprei. Mesma coisa da Apple. Aí eu falei assim, pô, a empresa que... Eu sou muito ligado em tecnologia. Empresa inovadora, uso o produto, vou na loja, entendo como funciona aquilo. Eu falo, eu quero ser sócio desse negócio. E aí, tanto foi legal que eu coloquei uma grana, que pra mim, né, é muito dinheiro, mas é pouco, na verdade. E aí eu lembro que, inclusive, a primeira vez foi ano passado. Chegou um dia na minha conta da corretora lá de fora, apareceu assim, pagamento de dividendos, foi $5 e pouquinho, a Apple me pagou. E eu falei assim, cara, olha que legal. Eu tenho um iPhone, eu ganhei um cashback ali deles. Porque eu sou sócio da empresa, eu gosto do produto, consumo. Então, a primeira... isso não é errado. Você pode analisar números, EBIT da margem, o preço sobre lucro. Você pode aprender toda essa sopa de letrinha, mas no fim das contas você fala assim, pô, a Johnson & Johnson, meu filho, sempre tive o produto. Empresa centenária, nunca deu... A longo prazo, você sempre acaba... A maioria das pessoas acaba ganhando. Mas não pode ser aquele dinheiro que você vai precisar. Exatamente. Daqui uma semana, daqui um mês. Então, por isso que a gente fala assim, você o primeiro tem que colocar passo... o dinheiro lá e deixar ele lá. Para sair da poupança, você vai criar a tua reserva de emergência. Pô, tô lá no CDB um pouco melhor, um Tesouro Selic, alguma coisinha. O beabá da renda fixa. Aí você fala, tá bom, eu tenho o meu colchão financeiro garantido, então agora eu vou tirar aqui 5%, 10%, e para investir ainda de forma segura, consciente, de longo prazo, porque é o dinheiro que você não vai precisar pegar ali. Aí depois, quando você vai aprendendo, aí depois você vai tirar 0,5%, 1%. Deixa eu ver aqui uma ação um pouco mais especulativa, uma criptomoeda, alguma coisa diferente, outros mercados, mercado internacional. Você tem que saber o tamanho do risco que você pode correr. E aí você vai mensurando isso e como hoje é muito fácil, né, tecnicamente você fazer isso, antes não, você tinha que
acreditar alguém, né? Você liga no telefone, não, manda aqui o dinheiro que eu resolvo pra você. Hoje não, hoje você pega e você faz o teu nome, você vê o negócio acontecer. E é louco porque, mesmo que você se sinta inseguro, o pouco que você coloca, o aprendizado que aquilo vai te dar, é como você falou. Tanto pro bem como pro mal, dentro do day trade, pro bem ou pro mal. Sem dúvida. É como se fosse um curso. Então Não, é legal hoje ter uma grana separada. Hoje eu falo para vocês, às vezes você vê, a gente sabe que vai acontecer um movimento ou de empresa ou de política ou alguma coisa. Às vezes eu vou lá e falo, hoje é o dia que é um dia bom para entrar no mini índice e entrar comprado. Que hoje esse negócio vai subir. Você tem uma visão boa, né? É isso que é legal. Então, hoje, se Tá esse aí negócio dentro do não passar, vai desabar. Você vai lá. E é batata. É batata. Então, só que é pontual. Não dá para ser todo dia. Se for todo dia, a gente acaba... Tem uma história muito engraçada que eu vou contar rapidamente aqui. Eu estava tão empolgado nessa época que meu cunhado estava em casa e ele, mas como é isso? Eu, não, vou te ensinar, quer ver? Vou fazer ao vivo para você. Abri, sorte que eu fiz acho que com 2 contratos. Comprei 2 contratos lá do ministro. Olha que legal, comprei aqui, tá vendo? Ó, agora vamos esperar esse candle de 5 minutos, de vez em quando eu olho de 15, o de 1 não dá. Mas olha só, tá subindo, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, agora eu vou fazer parcial, fiz parcial. Agora eu vou comprar de novo, comprei de novo. E tava ali operando, sabe, céu de brigadeiro, facinho de operar. Cara, de repente o candle caiu 500 pontos em 30 segundos. Rum. Eu fiquei olhando para aquilo, falei, o que aconteceu? Ele deu erro, né? Ele falou, o que é isso? Eu falei, não sei, liga a televisão. Ligando a televisão, Pedro Parente pede demissão da Petrobras. Eu falei, pronto, está explicado. Ele, agora? Eu falei, não, agora espera, porque normalmente quando isso cai assim, daqui a pouco ele volta. Vamos dar até o final do dia que recupera. E acabou voltando pro índice que estava, mas, cara... Montanha-russa, né? Você olha aquilo, eu vi naquele gráfico... Não, e em tempo real, né? Em tempo real, eu falei, por que isso caiu? E tem aquele meme, né? Que a carinha desenhada, ele vai ficando feliz, de repente o olho fica vermelho, começa a sair sangue, né? Começa a chorar sangue, e o Keno... Fura o piso, né, cara? Fura o piso. Mas, Fazio, pra gente terminar o papo, mas aí, beleza. Qual foi o próximo passo? Então, você falou assim, aí você... Depois, o que você fez? Você foi pra alguma corretora? Você falou que os fundos multimercados. O que você... Então, eu abri conta na XP. A princípio, esse meu amigo me indicou uma corretora. Eu fiquei um tempo nessa corretora, não rolou química, enfim... Não estava funcionando, e aí eu descobri, conversando, que tem um grande amigo meu que estava dentro de uma corretora também. Eu fiz a migração, migrei para a corretora, e aí esse meu amigo, quando eu fazia essas maluquices de operar, etc., ele me ligava e falava assim, você está vendo o que você está fazendo? Você não acha melhor ir mais devagar? Pô, vai com menos, tira o pé. Né? Ele é muito mais conservador do que eu, né? Mas aí, com o tempo, eu fui fazendo essa mudança que eu comentei com vocês, e agora é assim que a gente toca. A gente olha, analisa, uma vez por semana dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Mas você tem uma assessoria Sim, e tem você... um assessor lá, o famoso AI. A gente vai falando para ele, ó, aqui esse risco tá baixo, dá para aumentar um pouquinho, né, a pontuação aqui. E a gente tem feito muito através da minha esposa, que é mais conservadora. Entendi. Até porque, como eu estou nessa retomada, né, uma coisa, não sou CLT mais, então não tem aquela garantia. A gente tem que ir devagar, né? Porque, enfim, também não é... A gente vai equilibrando o risco, né? Porque investir é tomar risco e você... Tem mês que entra um pouco mais, tem mês que não entra, que entra menos, então a gente tem que ir equilibrando. O tio não sabe. Agora que eu voltei ao trabalho também um pouco mais frenético, e agora a gente cria conteúdo aqui, e eu também não tô com muito tempo para ficar operando, ficar de olho ali. Eu já tô ficando tentado a ir para fundo, ETFs e começar a dar uma pelo menos na parte de renda variável. Mas com o corretor é muito legal, porque a gente fala para ele o que a gente quer. E tem essa troca, né? A gente fala, olha, eu quero ter, sei lá, um rendimento de até X% em um ano. Ele vai, então para fazer isso, ele desenha lá pra gente o que a gente tem que fazer. Legal. Vai fazendo, aí quando tem uma oportunidade, ele liga e fala, ó, tô vendo que tem uma grana aqui que tá nesse, vamos tentar trocar para aquele. Eu fiquei tentado no começo, não no começo, mas quando eu já tava com uma certa bagagem, aí me ligou um desses caras da XP. Ele falou, não sei o que, alguma coisa que eu preenchi, aquelas coisas, né? Você nunca sabe, mas o teu telefone toca... Porque a XP, você é obrigado a ter um, né? Ou indicado pela XP, ou um que você indica.
Não sei se é obrigado a ter ou se a XP recomenda que você tenha. Eu não sei como é, enfim. Bom, mas eu acho que ele já me ligou e falou assim, não, que você vai ter uma assessoria individualizada. Começou a me vender o peixe lá. Aí eu falei, você quer? Me fala um pouco da estratégia. Quanto é isso? Eu também não toco. Não. E aí você me fala da estratégia. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele marcou uma outra reunião, né? Na pandemia já. E aí eu tava até conversei com o tio, falei, pô, cara, acho que eu vou testar, porque é legal ter alguém experiente para trocar essa informação. Sim. E sabe o que me fez assim não fazer? Foi que, tipo assim, já me ligou na segunda-feira, me mostrou, então porque isso aqui é a correlação e não sei o que, começou a querer falar muito tecniquez comigo, e não que eu não entendesse, mas eu não entendi a ponto de, vou tomar uma decisão importante com a minha grana. Eu entendi o que ele tava falando. Né? Aí ele falou assim, então se você quiser, eu já abro aqui, aí você já faz o Pix, já faz a portabilidade. Eita. Se você tiver coisa. E eu assim, calma, deixa eu absorver tudo isso. Ele falou, não, aí já começa, eu não lembro qual era a desculpa, mas já é aquela coisa, não, porque aí essa promoção do desconto, você quer lá, né? Compre agora. Ele começou a dar uma pressão, aí eu falei, eu lembro que eu te falou, ele eu falou, não falei, poxa... E o cara é meio radical ali, ele quer fazer a meta dele. Fazer meta. E eu tava nesse processo já de me sentir seguro fazendo o que eu tava fazendo, e era só um passo para ter uma experiência diferente, para ter alguém profissional falando comigo, porque eu vejo profissionais falando no YouTube, nas palestras que eu vejo, ele não tá falando comigo, né? Ele não tá olhando o meu patrimônio, como eu quero investir, qual que é a minha meta, o que eu tô buscando para fazer uma coisa personalizada. E aí, como eu acabei não tomando essa decisão na época, nunca mais fiz e... mas não tem jeito, cara. Se o cara te liga, já sai cuspindo isso tudo, sem perguntar o que você quer fazer... Qual é o teu estilo de vida? Quanto que você quer ter de grana todo mês, garantido para não ter que ficar desaplicando toda hora? Esquece. Mas cara... o estalo que eu tive foi justamente a história do cartão lá que você falou. Aí eu pensei, naquela época, acho que devia ser 2017, não sei o que, 2018, não lembro. Eu acho que... É a época que na Bolsa tinha 700... Foi na época que tinha 700 mil investidores na Bolsa. E eu pensei assim, cara, se eu que... já entendo um pouco, né? Já não acho que o cara tá falando grego comigo. Eu entendi tudo o que ele tava falando. Eu fiquei assim, imagina a pessoa que não sabe nada e tem que confiar. Cara, aí foi aí que também a gente tenta trazer isso na B3 um pouco, de desmistificar e de... você não precisa chegar nesse patamar. Você pode... O tio falar, você divide um investimento ali em caixinha, você tem a caixinha da reserva de emergência, que é liquidez imediata, que você precisa para eventualidade, aqui não sei o que da renda fixa, aqui não sei o que, até chegar investimento no exterior, e aí você vai dividindo aquilo. Você não precisa preencher todas as caixinhas. Você pode ficar no feijão com arroz e você ainda vai ter uma segurança para o futuro. Sim. E, então, acho que também trouxe esse aprendizado de falar assim, não vai chegar a 4 milhões, a 10 milhões, a 50 milhões de investidores se ficar com essa mentalidade. Com essa mentalidade, com essa coisa de Faria Limer aí, falando para a bolha que fala de trade, que fala de... Não, isso só assusta, isso afasta as pessoas, né? Com certeza. As pessoas precisam se identificar. Quem sabe os fotógrafos freelance falam assim, pô, o cara é fotógrafo, não sei o que, e o cara faz. Ele faz por conta, e é possível. Sim. E dá para fazer. Sim, é isso aí. Então, galera, o papo tá bom, hein? Eu ia perguntar de cripto para ele. Pensa em entrar, pensa em Não, eu quero entrar. Quero entrar. Eu cadastrei esses dias na Binance. Legal. A gente recupera, a gente compra lá. Porque eu tô com uma ideia de começar a entrar, começar a analisar cripto. Um monte de amigo meu tá fazendo, tá operando. Mas eu fico ainda um pouco receoso, porque não é, pelo menos na minha impressão, não é uma coisa tão regularizada quanto o mercado de ações, né? Não. Teve agora, essa semana, ontem, hoje. Tá voltando, teve uma fraude, sumiram com dinheiro, de todo o dinheiro, não, com as criptos. Né? Da Poly, né? Poly alguma coisa. Acho que Poly, uma coisa assim. Então eu ainda fico meio assim, mas eu quero entrar sim, com certeza. Então, eu vou deixar o episódio com essa pergunta, porque as dúvidas e os medos são os que a gente quer responder aqui. Eu já vou responder para ele nos bastidores, mas a gente vai fazer um episódio especial, então, para falar sobre essa questão. Que a gente sabe que o maior bloqueio das pessoas é o medo do desconhecido, é o medo de não saber o que eu estou fazendo.
Isso vale para Tesouro Direto, isso vale para CDB, Ações. isso vale para ações, vale para... Medo e falta de confiança na pessoa que vai fazer isso para você. Né? E é o que é legal, porque o que a gente coloca é um pouco isso mesmo. No caso de criptomoedas, o legal é você fazer, para você ter a custódia, é realmente algo que você tem que abraçar para você. Sim. E precisa ter conhecimento mesmo, né? Precisa ter pelo menos um... Porque se você for ver, a gente, como você falou, eu vi aí, né, que teve uma fraude. E a gente escuta essas notícias, né? Exatamente. São pessoas que, o rei da criptomoeda, né? Eu vendo o Elon Musk falando bem, falando mal, falo, cara, esse cara tá manipulando o mercado. Tá na Elon Musk, desgraça! Cadê o botãozinho vermelho, né? Elon Musk calado é um poeta, então já diria... Olha, ele vai vender, ele se posicionou, vendeu e fala mal. Não, e tem a lenda que fala assim, tem os robôs, né, que operam, que monitoram a rede social. Então ele posta alguma coisa, os robozinhos já... A gente já sai fazendo. Pois é, por aí. Legal. Fazio, obrigado aí, cara, pelo papo. Mas deixa o contato mais uma vez pra galera não esquecer aí. Vou deixar. No Instagram é @mentoriaexp. No Facebook é Mentoria Express, tudo junto. Sabe uma outra? Você falou Express, Export... Experience. E se de repente... Export, Experience. Ou se alguém comprar, né? Mentoria EXP, né? XP compra, já EXP, pode usar. XP, se quiser patrocinar aí, Mentoria financeira. Aí, uma boa ideia. Né? Mas fala aí, mentoria EXP isso. no Instagram. Em breve, canal no YouTube também. Que eu vou, legal. Uma coisa que a gente tem que conversar, inclusive, que eu quero começar a produzir, criar conteúdo. Isso é legal, cara. Isso é muito legal. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que, cara, de alguma forma, dividir o conhecimento que a gente tem. Isso passa um pouco por essa história de propósito que a gente começou a falar. Cara, a gente aprendeu tanto nesse tempo, ganhou tanta experiência, vamos dividir com os outros. Tem tanta gente legal que talvez precise de uma ajuda, de uma oportunidade para conseguir direcionar um pouco da mesma forma que vocês estão fazendo com essa parte financeira. Eu acho que eu consigo fazer nessa parte de atendimento, de liderança. Eu acho que as coisas estão associadas, você não consegue... Tudo passa por isso. Né? Tem uma frase muito legal que o cara fala, você não precisa ser gestor para ser um bom líder, mas você precisa ser um bom líder para ser um bom gestor. Isso é verdade. Né? Porque você pode ser líder... Você pode ser líder de qualquer coisa, né? Na sua casa, no seu grupinho, na sua equipe. Você não precisa ser chefe de ninguém para ser líder. Isso. Acho que é legal. E a gente sempre tem que tentar cativar pelo exemplo, né? Então é o que a gente faz. As pessoas têm que se identificar com, sei lá, com a gente, com a nossa história, com a nossa didática, com como a gente expõe, como a gente faz. E tem espaço para todo mundo. Com certeza. Criar. E a gente até fala isso também. A gente não quer... a gente divide o conhecimento aqui. E, de repente, a gente pode chamar a atenção de alguma empresa, ou isso acaba virando um negócio. A gente faz por parceiro, um hobby, que a gente tem entre amigos aqui, e a gente convida outros amigos para bater esse papo. E a gente nunca sabe... O propósito é disseminar. E se isso vai virar alguma coisa maior ou mais importante... Isso é consequência. Consequência. Eu acho que o que vem é consequência. Fazendo o que você gosta, o resto é consequência. Com certeza. Né? Eu costumo falar isso mesmo. Até o dinheiro é consequência, né? É importante fazer o que você gosta, o dinheiro... Isso passa muito por essa minha decisão de não voltar. Não é que eu não voltei só porque eu não quis. O mercado, às vezes, não quis também. Mas, assim, na hora que eu comecei a ver que, cara, marketing digital... Essa linguagem toda nova. Eu sei que tem muita coisa que é só requentada, só muda o termo. Mas eu falei, cara, não é isso que eu gosto. Eu falei, não quero mais ter que aprender isso tudo de novo. Né? O que eu já sei? Putz, eu sei isso, eu gosto disso. Eu leio livro pra caramba disso, acompanho um monte de gente, vou nos treinamentos do Seeds of Dreams, do Claudemir. Enfim. Pô. Claudemir, vamos participar aqui. Você já ouviu tanto você falar. O Claudemir é um feraço aí da... Fera, tem que chamar ele aqui, porque ele além de ser o meu mentor, né, muita coisa que eu sei disso, eu aprendi com ele. E... Ele tá lá pra cima ainda? Ele tá, mas ele tá vindo bastante pra cá. Não, viu? Lá pra cima ele tá vivo, ele só tá lá nos Estados Unidos. Claudemir. Eu falei, ele morreu? Eu já pensei, falei... Tá falando com ele, né? Claudemir.
Mentoria psicografada. Mas não, ele tá sempre por aqui, cara. Ele tá sempre fazendo bastante coisa aqui. Ele tá com um monte, tem um livro novo dele vindo aí. Claudemir Oliveira, procura É um cara de um papo ótimo. Ele tem uma história de vida fantástica. Uma história de vida fantástica, uma experiência fantástica. O cara foi professor no Disney Institute. Cara fanático por Disney, sabe tudo, né? Tudo que eu sei de Disney, acho que aprendi com esse cara. Não tudo, mas muita coisa. É legal. Isso é legal, né? Porque quando você gosta, quando você é apaixonado por aquilo, cara, você acumula tanta informação daquilo. Eu costumava falar isso quando era fotografia analógica, que era muito engraçado. Como é que você sabe que você gosta tanto de fotografia? Eu falo, cara, lança um filme, porque lançava o filme e um filme era específico, para tungstênio. E, cara, eu li as especificações do filme e acabou. Eu li uma vez e acabou. Sim. Aí alguém pergunta, o Velve é tal. Cara, né? esse Velve, ele é assim, assado. Então isso é bacana, né? O cara é especialista não em Disney. Requer esforço, né? Você não... Exato. Você não E você está sempre melhorando, você está sempre se aprimorando, que, aliás, era uma das premissas do Disney, melhoria contínua. E a gente não... É importante passar isso, né? Sim. Que é o que você está fazendo agora, Exatamente. Que é muito legal. E a gente não sente que está trabalhando, né? Você trabalha, você fala... Isso é que é o mais legal. Tem gente que fala isso, Passa as horas, a gente não vê, né? Se você acha que você faria isso até de graça, né? Ou seja, se eu já tivesse uma vida financeira resolvida, eu faria até de graça. Então, se você acha que você faria isso, alguma coisa de graça, quer dizer que você... Aquela história do cirurgião, né? Que eu te contei. Não sei se a gente contou no ar. Não contamos. Eu fui fotografar um hospital e o cirurgião cardíaco. O cara era dono do hospital, vendeu a rede e ele vendeu porque ele cansou. Ele falou, não quero mais administrar. Eu quero fazer o que eu gosto, que é abrir o coração da galera, salvar a gente. Que legal. O cara tava lá fazendo. Eu falo nisso no treinamento, e o nome disso é propósito mobilizador. Qual é o teu propósito mobilizador? Trazendo a pergunta para o popular, o que você gostaria de fazer, o que te faz sair da cama de manhã se você tivesse sua vida financeira resolvida? Se você tivesse 40 milhões de reais na conta, não precisasse se preocupar com dinheiro nunca mais, o que te faz acordar e sair? O que você quer fazer? Passar o dia fazendo? Legal. Eu tenho certeza que o de vocês é fazer isso aqui. A gente está descobrindo, porque fez um ano agora. Mas é legal, certeza, é gostoso. longe. Bater papo é sempre bom. E sabe onde você consegue descobrir? É sempre bom pensar, porque é aí que você descobre o que você gosta realmente. Um fato que você consegue descobrir isso é aquela famosa frase, odeio segunda-feira. Sim. Cara, acho que se a pessoa fala, eu odeio segunda-feira, ela ainda não sabe o que ela gosta de fazer. Porque quando você gosta do que você faz, não importa se é segunda, se é domingo, se é feriado. Com certeza. Cara, eu amo fotografia, pra mim não importa. Tem aquele clichê, né? O cara acorda segunda pensando na sexta, começa a semana pensando no fim do mês, no fim do ano. Ele nunca tá onde ele tá realmente, né? Ele tá sempre ou lá na frente ou um pouco mais pra trás. Não tá no presente, a gente tá sempre brinca no passado, com sextou, no futuro. né? E isso se disseminou, né? Sextou. Às vezes, pra mim o sextou é segunda-feira. É segunda-feira que eu vou... Hoje eu que tô dia hoje? tranquilo. Hoje é quarta. Quartou. Então, pra mim, todo dia é um dia legal. Galera, antes desse intervalo, não vai ter intervalo não, mas volta quando você quiser. Tá, legal. Quando tiver novidade aí na mentoria, vem aqui contar pra gente. E também, vamos se ajudar, porque acho que o importante é a gente tem um espaço aqui modesto, mas a gente vamos fazer mais isso. A gente tá jogando aqui no universo dos Cláudio da internet. Sabe o Cláudio? Conhece o Cláudio? Cláudio, gente boa. E o Cláudio? O Cláudio tá no mar, no surf. No dia bom de boas ondas, o Cláudio tá lá. E o gerente do banco é o Cláudio. É o Cláudio, Galera... é o Creu. É apelido, né? Você conhece? Creu. Galera, obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu, 1h30 de conteúdo. Obrigado pelo conteúdo de primeira aqui. Grandes muito amigos. Com a mentoria, muito sucesso. Sabe, tem pequenas empresas, grandes negócios? Grandes amigos, grandes histórias. Exatamente. Grandes amigos. Aliás, eu quero finalizar com uma aqui. Você sabe que esse cara aqui, André, ele tem o perfil. Ele era aquele cara que ele era o agente transformador de ambiente corporativo. Eu tinha problema de estômago. Ele representa... tinha gases. Isso eu não sabia. Nada. Mas, cara, esse cara ele tinha o dom de deixar o ambiente onde ele estava mais animado, mais divertido. Mas eu percebi e eu tenho uma história para contar, cara. Vamos contar? Dá tempo? Eu preciso fazer um intervalo. Então faz. Então... Para! Não, vou dar João Kleber aqui, né? Então...
Voltamos! Então, contando é a uma história. história rápida, eu não sei se ele vai, não sei se ele lembra disso. Com certeza ele lembra do que ele fez, mas ele não sabe o que eu vi. Estamos indo pro quarto bloco agora. Mas enfim, tava lá sentado na minha mesa, fazendo aquelas avaliações anuais. Eu vou fazer mais uma pausa dramática. Ele me perguntou no começo do programa se a gente edita alguma coisa. Eu falei, não, papel ao vivo aqui, o que sair é o que vai pro ar. Agora ele tá mudando de ideia. Vamos ver. Assim que ele terminar, eu vou decidir. Eu sei editar, eu pego o cartão ali. Ele deixou o finalzinho aí, ele só vai fazer assim, ó. Plim. Já termino lá. E já faço. Eu vou fazer até o final aqui. E esse foi mais um. Até o próximo. Obrigado, gente. Não, mas tchau. eu queria falar por que é importante esse tipo de gente dentro da empresa que muda o clima, que deixa o clima mais animado. Mas é óbvio que você tem que ter também noção do que está acontecendo, né? Mas aí você estava fazendo um report. O que você falou que você estava fazendo? Eu estava fazendo a avaliação anual do rapaz, né? Aquela avaliação que você tem que fazer. Anual. Deixa eu ficar claro. Quem viu até agora já viu. É água, viu? É água. Fazendo a avaliação anual do cara, fala, não, pô, um dos objetivos dele era crescer profissionalmente, óbvio, né? Mas amadurecer, ele estava no começo, aquela coisa toda. E eu pensando, não, pô, o Marcos está indo bem, não, tá em reuniões, participando, dando ideias, super criativo, não sei o quê. De repente, cara, tô no meio da avaliação, de repente só escuto um grito assim, e alguém apareceu na frente da minha sala. Minha sala tinha era a porta e tinha uma parte toda de vidro que você viu o escritório todo. Apareceu ele pulando na frente da minha sala, pegando um frisbee do chão e jogando para frente. Esse cara tava jogando frisbee dentro do escritório. Já era tarde, já era daquela época que a gente gostava de ficar lá até tarde da noite. Adorava. Mas, cara, virou um campo de frisbee. E eu falei, deixa eu mudar aqui. Agora eu entendi. Porque, pô, a gente recebia produto, a gente andava com uns patinetezinhos da Disney pra criança, né? E a gente lá, correndo. Aí lembra quando a gente lançou carros? Aí fizeram um produto de ponto de venda que era um cone. Cone, cara. Só que era cone, aí veio decorado com carro, mas era um cone normal, um cone de rua. E deixavam no escritório inteiro um monte de cone. O que acontece? Aí depois que o presídio ia embora e a galera, a alta diretoria indo embora, aí ficava só a ralé lá, né? Que o pessoal ficava ralando lá. E aí a gente fazia os anúncios, né? Então, por exemplo, porque já dava 7, 8 horas, né? Vai desligar o ar-condicionado. Desligava o ar. Aí tu vai assim, atenção, tripulação, portas em manual. Ou quando a gente mandava assim, com cone. E aí a galera rachava, porque a gente mandava assim, dava um horário, atenção, como é que eu falava? Passageiros, virou bandeira 2, né? Porque agora tipo, você ganhava, o táxi agora é mais caro. Hora extra. Então era só... Cara, foi muito divertido. Foi A coisa que eu mais sinto boa. falta de trabalhar em empresa é isso, é o convívio... Sim. Com as pessoas, a amizade, mas impressionante como ficou essa relação, né? A galera... Você nem sabe como vai ficar agora, né? Isso talvez tenha mudado para sempre. Não, mas eu digo as amizades que a gente criou lá atrás, lá atrás. é isso, Sim, isso que eu quero dizer. Mas é legal porque quando eu fazia a Fox, a Copa, eu não trabalhava na Disney, mas as histórias... Porque eu chegava depois, né? Vocês já chegavam antes para preparar tudo, mas a história do pinguim no corredor do hotel... Cara, né? A coisa que eu mais lembro era o Marquinhos, quando eu conheci o eu acho Marquinhos... que você vai ter que editar esse Ele programa. tava com a dentadura imitando o Silvio Santos. Foi a primeira imagem que eu lembro, assim, quando que eu conheci o Marquinhos? Eu lembro dele com a dentadura imitando o Silvio no meio do evento, porque eu chegava um dia antes, né? Eu chegava porque eu tinha que pegar as crianças chegando, né? Fotografando e tudo mais. Mas vocês já estavam lá, né? E aí a primeira imagem que eu tenho do Marquinhos é essa, assim. E você tem que confiar muito no cara para mandar um cara desse para uma reunião no seu lugar. Imagina, E hoje tá aqui fazendo graça na internet, né? Muito bom. Aí, loucura. Mas é isso, galera. Obrigado. Agradeço demais o convite. Pô, foi bom muito demais. bacana. É um prazer. Então volte sempre. Sucesso para vocês. Vocês têm que chamar o Zagalo, nós, cara. pra nós. Com 13 aqui, ó. O Zagalo. É bom. Ainda bem que você fez essa relação com o Zagalo. A gente faz relação com outras coisas. Não, essas outras eu prefiro pular. Isso eu não falo. Você não vai dar mentoria, cara. Vai lá. Não? Não, melhor não. Melhor não. Melhor não. Ai, foi com essa piadinha. Sobe a música. E disfarça. Obrigado pra você mais uma vez que esteve aqui nesta 1h e tralalá, né? Quase 1h40, mas bom, é bom porque quando o papo é bom, o assunto sempre rende e fica aí. Impressionante, passou passa voando. Um segundo. E eu também me atrasei, né? Porque já passou, são 4h10, mas tudo bem. Então,
A B13 tem disso, ela traz histórias boas, traz problemas profissionais, mas a gente vai resolver isso, porque é importante. É bem atraso, né? Eu já vou contratar uma mentoria aqui, porque eu não posso ficar no programa e perder o horário. Vai lá. Galera, Valeu. grande abraço galera. e fomos! Aqui, eu vou ensinar o soquinho cripto, vai. Ele vai entender, vai entrar nas criptos agora, tá ferrado. Vamos lá. Tudo bom? Abraço. Fala, galera.